Olá, eu sou o Matheus Nemer e, juntamente com o Giovanni, o Gustavo e o Marcelo, iremos apresentar o trabalho sobre o tópico 3, sobre regulamentação de IA generativa, o desafio do treinamento de LLMs. Para começar, a gente precisa entender que LLMs, como o ChatGPT, elas aprendem processando padrões em trilhões de textos. Hoje, isso é feito via scraping massivo da internet. Mas quais são os potenciais riscos disso? Ao analisar os riscos e as questões de segurança, identificamos o problema da caixa preta. Como as empresas não revelam as fontes, não sabemos se os dados sensíveis ou ilegais foram absorvidos. Isso fere a segurança e a privacidade, uma vez que impede a rastreabilidade da informação. Nossa proposta ela nasce para preencher esse vácuo. As leis atuais não cobrem essa escala de processamento. Então a gente precisa de regras claras agora na etapa de treinamento para mitigar esses riscos antes que o modelo chegue ao mercado. Bom, eu sou o Marcelo e dando continuidade ao que previamente já havia sido falado, vou abordar questões éticas centrais da nossa proposta, focando na propriedade intelectual e na equidade. O dilema moral aqui, né, é a apropriação indevida, usar o trabalho de criadores sem a permissão e que gera uma concorrência desleal, ferindo a ética comercial e desvalorizando o ser humano nesse caso. Para resolver isso, a gente estabeleceu o nosso princípio regulatório, né, a proteção da autonomia do indivíduo. Propomos inverter a lógica atual para um modelo opt-in, ou seja, para garantir autonomia, a empresa só pode usar o dado se tiver consentimento explícito. Então, assim, outro princípio também que a gente abordou aqui é o princípio regulatório, que é a compensação justa. Se o dado gera valor, quem criou deve ser remunerado. Isso garante um ecossistema mais justo e sustentável economicamente. Então, dar créditos a quem realmente fez e dar essa compensação financeira a quem realmente é dono daquela propriedade intelectual, isso é um princípio bastante legal, bastante bacana, que a gente pretende literalmente dar a César o que é de César nessa nossa proposta aqui. E é isso. Bom, olhando agora para o impacto social, eu vou falar um pouco sobre como a falta de regulação afeta a equidade entre diferentes grupos e quais medidas de controle são recomendadas. Não é segredo para ninguém que a internet ela contém muito preconceito, racismo, sexismo, discursos de ódio. Então, esses dados eles vão estar nos bancos de dados de treino da IA. Isso vai fazer com que o modelo resultante ele vai reforçar esse padrão nas respostas que ele vai dar. O risco aqui é a perpetuação desses problemas, racismo, sexismo, discurso de ódio. Isso viola o princípio de equidade e justiça social. Outro problema é a subrepresentação de culturas que não estão tão bem categorizadas na internet, não estão bem representadas na internet, não tem uma grande quantidade de dados. Isso vai fazer com que o modelo resultante ele seja bastante enviesado nas culturas e valores e até o próprio idioma ocidental, em idiomas ocidentais. Para combater isso, nós propomos medidas de controle rígidas sobre a curadoria. Nós exigimos uma limpeza prévia dos dados e regulamentação do trabalho humano envolvido nesse processo, garantindo um mínimo de dignidade aos classificadores, né? A quem vai dar o label, quem vai fazer o labeling desses dados. Isso é bastante relevante, visto que temos até a companhia Amazon com o projeto dela Mechanical Turk, que passa essa função de labeling para a Índia. Mas esse processo já está sendo bastante criticado pelas condições de trabalho que a Amazon oferece a quem é responsável por esse serviço. Então,
como mecanismo prático de fiscalização e certificação, nós propomos tornar obrigatório a criação de datasheets, que seria como se fosse uma bula de dados. Essa bula de dados ela seria uma documentação técnica e teria a função de trazer os metadados sobre a composição dos datasets envolvidos no processo de treino da IA. Isso tornaria possível verificar se o modelo cumpre alguns requisitos mínimos de não discriminação antes dele ser lançado, evitando problemas como a subrepresentação, sexismo, discurso de ódio, racismo. E outra medida seria a auditoria de viés, que seria uma sequência de testes padronizados de viés antes do lançamento comercial de algum produto de IA. Para finalizar, consolidamos nossa proposta e definimos a responsabilidade profissional. Resumindo nossos princípios regulatórios: transparência radical das fontes, consentimento prévio e responsabilidade objetiva das empresas sobre o que a IA gera. Mas qual é o papel dos profissionais de computação nisso tudo? A responsabilidade do engenheiro muda. Ele deixa de ser apenas um otimizador de código para ser um guardião de ética. Cabe ao engenheiro implementar o Ethics by Design, garantindo, tecnicamente, que os dados sejam rastreáveis e auditáveis. Concluímos que essa regulamentação busca equilibrar os potenciais benefícios da inovação com a segurança jurídica. Queremos uma tecnologia que avance, mas que respeite os direitos fundamentais.